Meu nome é Laércio Zambolim, sou engenheiro agrônomo e depois fiz mestrado e doutorado. A nossa aula de hoje, o assunto é muito importante. Trata-se de uma doença muito importante no milho. São os enfezamentos do milho. Os enfezamentos do milho são dois: enfezamento pálido e enfezamento vermelho. O pálido é causado por um espiroplasma chamado espiroplasma Kunkeli. Espiroplasma Kunkeli. E o enfezamento vermelho é um fitoplasma. Então, tanto pálido como vermelho são transmitidos por cigarrinhas específicas do milho. Essas cigarrinhas, o nome científico é Dalbolus maides. Dalbolus maides. Então, a cigarrinha alimenta do floema das plantas doentes, adquire o vírus, adquire o fitoplasma, ou adquire o espiroplasma, e transmite esse fitoplasma e espiroplasma para plantas sadias. Só que o tempo de aquisição e multiplicação, e também ele é circulativo no inseto, ele é persistente e circulativo. Ele demora um tempo para transmitir. Entre a picada no floema de uma planta doente e a transmissão, nós temos aí alguns dias, né? Talvez até 30, 40 dias, até que ele multiplique no vetor, circule e multiplica. E aí ele vai transmitir. Depois que ele pica a planta suscetível, os sintomas também vai aparecer um pouquinho mais tarde. Então, veja bem, os sintomas vão aparecer lá quando se formam as espigas. Mas as plantas foram contaminadas bem antes pela cigarrinha. Né? Então, quando você vê o sintoma, o dano já ocorreu o dano. Não tem como controlar mais. O dano é lá no espigamento. Quando esses espigos estão formando, amadurecendo, aí você vai ver no campo o enfezamento pálido, que são estrias cloróticas da base da folha até o ápice, que é as estrias. Né? No caso do enfezamento vermelho, as folhas ficam vermelhadas, todas vermelhadas. É muito fácil distinguir. Não confundir com deficiência de fósforo. Enfezamento vermelho. Aí, os outros sintomas. As plantas ficam menores, entre nós curtos, espigas menores, os grãos mais xoxos. Então, você considera que uma planta com sintomática é uma planta que não vai produzir. Né? É zero. Então, por isso que a doença é importante. Uma vez a planta contaminada, ela não produz. Porque esses organismos são sistêmicos na planta. Ele se locomove no floema. Então, daí que a perda da planta é total. E esses enfezamentos aumentou de importância ultimamente. Nos últimos 8 ou 10 anos para cá, aumentou de grande importância nos cultivos de milho. Bom, o que se tem que fazer? Bom, nós sabemos que tem que monitorar a cigarrinha, né? O Dalbolus maides. E a cigarrinha, ela vai a grandes distâncias, 10, 15, 20, 30 quilômetros. Né? E ela, uma vez picou e adquiriu o vírus é persistente, circulativo. Então ele se mantém na cigarrinha. Ela mantém o poder de transmissão até o resto da vida. Então, monitorar sempre no campo população de cigarrinha. Monitorar. Né? Para saber se ela está ocorrendo. Então, tem métodos de monitoramento. Né? Porque se não detectar cigarrinha, é um bom sinal. Se detectou, já é um mau sinal. Agora, como é que nós vamos fazer para controlar uma doença que você só observa os sintomas lá na formação de espigas, no amadurecimento da planta? Complicado, né? Complicado. Então, os produtores de milho de uma região, onde que a doença ocorre todos os anos, eles vão ter que evitar o plantio escalonado. Quer dizer, todos devem fazer o plantio na mesma época.
Porque não pode ter uma planta com idade diferente da outra. Porque uma cigarrinha sai de uma planta mais velha para uma planta mais nova. Tá? Evitar plantio tardio. Tá? Esse plantio tardio também pode favorecer a cigarrinha. Então são medidas culturais. Os híbridos mais resistentes, hoje há híbridos mais resistentes, né? E a temperatura é de 20, 25 graus por aí. Mas há casos que 29 graus, a cigarrinha, se a temperatura aumentar mais 29 graus 30, ela multiplica com maior rapidez. Quer dizer, então a população de cigarrinha vai aumentar com maior rapidez. E aí os danos podem ser maiores. Tá? Então veja bem, controlar a cigarrinha é difícil, né? Às vezes você não vê a cigarrinha no campo, mas ela já picou as plantas. Tá? Por isso que essas medidas culturais que eu disse, o plantio na mesma época, evitar plantios tardios, né? Híbridos tolerantes, são de grande importância para o controle da doença. E hoje tem se lançado mão também de controle biológico. Controle biológico com fungos. Por exemplo, Bovéria baciana tem sido citado como um fungo que pode controlar a cigarrinha. Mas você tem que ter a cigarrinha no campo para o fungo atacar a cigarrinha, para o conídeo aderir ao seu corpo. Se você não vê a cigarrinha no campo, então essa aplicação não vai ter valor. Então é isso. É uma doença extremamente importante, que vem aumentando de importância, mas as empresas já estão preocupadas, estão lançando híbridos mais tolerantes e mais resistentes. Então, eu penso que se os produtores se unirem no controle da doença através do plantio na mesma época, não plantar o milho tardio, né, tudo na mesma época, não ter escalonamento, nós temos assim uma grande chance de controlar a doença. Então, se vocês gostaram, dá um like para nós, dá um feedback e foi muito bom falar com vocês. Até a próxima aula.